Bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é multimarcas de moda e beleza. Qual o grande desafio de ter uma loja multimarcas de moda e beleza no Brasil? A minha convidada de hoje vai contar tudo isso pra gente e ainda mais como ela faz a comunicação digital dessas multimarcas. Estou aqui com a minha convidada de hoje, Renata Melchior, que eu também já conheço há um tempão, né? Rê, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Ao Caras Fashion. Gente, a Renata, se a gente pensa numa pessoa multifacetada, eu acho que a Renata, ela tá nesse perfil, porque a Renata é uma empreendedora, a Renata desenvolve conteúdo digital, enfim, sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. E eu tô muito feliz que você tá aqui, porque eu acho que você é a cara desse momento aí que a gente está vivendo, de estar segurando vários pratinhos de várias maneiras. Mas vamos entender um pouco como é que tudo começou, Rê, a sua formação, por onde você começou, para depois a gente entrar na tua fotografia de hoje. Eu sou publicitária, né? Então eu me formei em comunicação social e acho realmente até que hoje, assim, eu fiquei pensando assim, como eu até ressignifiquei, assim, essa minha formação, porque hoje o que eu faço é realmente me comunicar, né, com a moda e também essa criação de conteúdo que surgiu a partir da moda. Mas eu, durante muito tempo, trabalhei com marketing de grandes empresas. Tipo, você trabalhava pessoa jurídica, assim, tipo outras empresas. Exato, trabalhei sempre, assim, no começo, assim, trabalhei na L'Oréal, acho que foi a minha principal empresa, assim, tive uma formação muito forte lá. E meu começo, assim, foi sempre no mercado de beleza, né? E a minha ideia, assim, desde que eu conheci o mercado de beleza, eu me apaixonei por esse mercado, trabalhei alguns anos lá e depois, quando eu decidi empreender, eu quis empreender nesse mercado de beleza, né? Então, eu e a Bianca, que é minha sócia, a gente se encontrou na L'Oréal, né? Eu acho que a gente... E são super amigas, né, Rê? Somos. São tipo irmãs, eu acho, você e a Bianca. Na verdade, a gente se conheceu trabalhando, trabalhávamos muito bem juntas e aí a amizade até surgiu depois. E aí, quando eu saí da L'Oréal, eu fui morar um tempo fora do país e acho que eu fui muito mordida por essa vontade de empreender, né? Eu estava no Vale do Silício, onde né, o empreendedorismo, né? Assim, você respira aquele ar empreendedor. Eu fiquei com vontade de empreender nesse mercado de beleza, que é um mercado gigante aqui no Brasil, né? Um mercado super promissor e grande. E aí a gente decidiu, nossa primeira empresa foi o Meu Espelho, que foi um e-commerce de produtos de beleza. Gente, eu nem sabia! Que legal! Na verdade, é um pouco do The Club, a gente fazia uma curadoria, mas não com a moda, com a beleza, né? Então a gente era uma multimarca, então a gente vendia desde L'Oréal Professionnel, L'Occitane, Dermage, enfim, fazíamos um pool de marcas de beleza e tudo online. Era aquela época dos booms, dos e-commerce. Tava chegando tudo, né? E a gente vendeu essa empresa, a gente teve um sucesso assim, rápido, né? Porque era uma empresa nova e a gente conseguiu vender essa empresa super bem. E o segundo, eu falei assim, não, agora eu vou empreender porque eu gostei disso aqui, né? E depois a gente resolveu inaugurar esse modelo de negócio, que é um modelo que eu via muito forte lá fora, que é o modelo dos dry bar salons, né? Sim. Explica um pouquinho o que é esse conceito de beleza rápida, né? De salões que atendem rapidamente essa mulher moderna, sem você precisar marcar hora, sem você ter essa fidelidade com o profissional, né? Eu acho que é um resolvedor, né? Assim, da vida de uma mulher moderna, de você chegar lá, fazer uma escova. Então, assim, o carro-chefe dos serviços é a escova, né? É você fazer uma escova no cabelo. E esse modelo não existia no Brasil. E eu acho bem legal que tem um cardápio de... gente, tem um cardápiozinho. Você chega lá, tem um cardápio pra saber que tipo de escova você quer fazer. Quer dizer, e aí realmente você não precisa estar com todos os profissionais sabem fazer tudo que tá no cardápio, né? O treinamento é muito chave desse negócio, né? Imagino. Então, assim, a ideia do Dry Club, né? É realmente você realizar esse serviço rápido de uma forma uniforme, né? Então, que o mesmo profissional
por causa desse treinamento, ele consiga entregar o resultado prometido, e isso em 45 minutos, Nossa, né? Sim. Então, a gente trouxe esse modelo aqui para o Brasil em 2017, né? O meu benchmark é essa cadeia americana chamada Dry Bar, que tem loja, assim, pelos Estados Unidos inteiro. Entendi. E É como se fosse uma franquia. Não funciona como franquia. Na verdade, a nossa ideia sempre foi fazer desse negócio uma possibilidade de franquia, né? Uhum. Então, mas a gente se inspirou nesse modelo que existe lá fora e criou o nosso. Ah, legal. Né? O nosso é diferente, ele se chama Dry Club. E ele realmente, a gente teve que tropicalizar, né? Eu falo Dry Club, né? Porque empreender no Brasil. Muita coisa serviu, né, do que a gente viu lá fora, mas muita coisa aqui no Brasil, a brasileira não abria mão, por exemplo, de não ter uma manicure enquanto ela fazia o cabelo. Então, a gente realmente teve muito que aprender, né, nesse mercado de salões de beleza, né? Desde a contratação de funcionário até o que a brasileira é imprescindível para brasileira, enfim. Então, a gente tropicalizou e o Dry Club, ele existe até hoje. Mas hoje em dia ele virou meu segundo negócio, né? Ele virou. Eu lembro, gente, que eu tive uma conversa com você no meio da pandemia. Não sei em que momento, que a gente estava em algum jantar, alguma coisa. E você falou, Paula, mas eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu falei, não é possível. Porque a Renata quer fazer alguma outra coisa. E aí. Não, a pandemia, eu falo que ela foi muito dura, porque assim, meu negócio colapsou, né? Sim, Pensa num negócio presencial, né? Não essencial, né? Um negócio que dependia muito dos eventos. De viver, né? Das pessoas vivendo, das pessoas se arrumando, né? Era um negócio E era tudo que a gente não fazia. Exatamente, todo mundo em casa, ninguém fazia cabelo, ninguém ia pro salão, né? Inclusive, foi uma das categorias que até demorou mais para reabrir, para voltar. Então, assim, o que a gente imaginou que seriam 3 meses, durou assim, né? Nossa, quase 2 anos entre idas e vindas. Foi punk. Então, foi uma oportunidade, né, de repensar o negócio, né? E naquela época a gente só tinha serviço. Eu falei, gente, eu preciso… Ou a gente vai quebrar, né? Ou eu vou precisar reinventar e fazer outra coisa. Foi aí que nasceu, né, a ideia de comercializar produtos, né? Porque eu falei assim, já que o serviço não tá rolando, eu quero um produto. E comecei a fazer parcerias com marcas de moda. Eu falo assim, vou fazer até um parêntese, né? As pessoas acham que eu trabalho com moda há muito tempo. Eu falo que não, eu sou consumidora de moda há muito tempo, né? Porque eu gosto do assunto, né? Eu acho que… enfim, eu sempre gostei. E Bianca também gosta, vocês duas gostam. E acho que assim, moda e beleza, tem né, andam né? Muito juntas, né, enfim. Então, assim, era um assunto que a gente sempre gostou, mas sempre com essa visão de consumidora, né? Eu nunca tinha trabalhado, não fiz faculdade de moda, enfim. Mas acabou que, assim, por também conhecer muita gente, né, no mundo da moda, eu comecei a falar para as minhas amigas, né, olha, desenvolve alguma coisa para mim que eu tô precisando de produto para vender. Marcas, né? Amigas que tinham marcas de moda, de roupa, e falei, putz… e aí a gente começou a desenvolver juntas, o que eu falo que foram as collabs, né, as colaborações com elas, produtos específicos para eu conseguir vender para essa minha base de clientes, né? Porque eu já tinha aí 2 lojas do Dry Club, do salão, e com consumidoras que estavam assim, órfãs, né, da compra em si, de ir até a loja e doidas para comprar. E foi aí que a gente começou a oferecer esses produtos, né, que a gente desenvolvia juntos, né, de roupa. A gente tudo online até então? Tudo online, era o WhatsApp que a gente mandava para casa da cliente, mas era assim, sem sair de casa mesmo. A ideia era ficar em casa e receber em casa esses produtos que a gente estava desenvolvendo. Então a gente fez um biquíni, a gente fez uma sandália com a manolita, a gente fez um tricô, sabe? A gente começou a desenvolver várias peças do guarda-roupa da mulher para aquele momento, que era aquele momento em casa. Então, eram peças mais confortáveis para você ficar em casa. E ele começou a ganhar uma relevância, né? Assim, em termos de faturamento. Por causa da curadoria, né? Exato. É por causa da curadoria, assim, sempre foi com o meu olhar. Eu comecei como você falou, né, dessa coisa de eu ter virado também, né, uma criadora de conteúdo. Eu fiz muito esse processo de virar a chave e falar, agora eu tenho que aparecer e mostrar
Começar a me comunicar, vender aqui, mesmo, a vender, né? pegar o meu lifestyle. pegar o meu Instagram e mostrar como é que eu me visto, como é que eu usaria isso, me comunicar com essas minhas clientes. E ele começou a ganhar relevância até o ponto que ele começou. Eu falei assim, nossa, esse negócio não vai dar para voltar, né? Assim, eu acho que daqui ele vai para frente, ele já ganhou uma importância. Eu vou continuar com essa segunda empresa. Bem, assim, resumindo, hoje em dia o The Club, né, que é como a gente chamou a multimarca, ele é 12 vezes maior em termos de faturamento que o Dry Club, né? E ele tem justamente essa magia, né, do online, que é a escalabilidade, né? Assim, hoje em dia a gente consegue entregar para o Brasil inteiro, falar com o Brasil inteiro, enquanto realmente salões de beleza, né, tem o limite territorial, né? Para você atender uma região, você tem que montar uma loja, é um crescimento mais demorado mesmo, né? Então, assim, hoje o The Club, a gente tem uma presença muito forte online, né? 50% do nosso faturamento vem do site, do e-commerce, mas a gente também tem a loja na Gabriel, aqui em São Paulo. Sim, e tem uma relevância ter uma loja. As pessoas vão lá e conseguem tatear coisa. Tangibilizar um pouco a experiência. Foi muito importante a loja, né? Assim, depois que a gente se consolidou como marca, né? E resolveu, assim, consolidar a história dessa marca, até deixá-la um pouco independente do salão, né? Entender que ela é um outro ser, tem vida própria. Né? Tem vida própria. Foi muito importante a gente ter esse lugar da cliente ver os nossos produtos, ver nossas marcas, conseguir entender, né, a nossa proposta. E a gente tem sido muito feliz com ela, fica aqui na Gabriel, em São Paulo. E tem tudo, né, Rê? Tem tudo. Porque lá, gente, quando você entra na loja, o que você tem mesmo é um lifestyle. Tem a curadoria das marcas, que a gente já vai falar sobre isso. Mas você tem acessório. Tem. Né? É meio que a mulher sai de lá meio pronta, assim, né? Naquele mood. E vocês já fazem essa pré-edição. Sim. Porque eu acho que é isso hoje. Não sei, você me corrige. A gente tem essa democratização de informação. Tá todo mundo tendo acesso a tudo o tempo todo. Mas o excesso também provoca uma... Para quem não tá nesse circuito, você falou, não, eu não tenho formação de moda, mas sempre gostei de moda, conheço todo mundo, tô sempre ali e tal. Já exercitei esse olhar e já sei como fazer tudo isso. Mas tem mulheres advogadas, administradoras de empresa, médicas, seja lá o que for de... Que não é o métier delas, não, né? E elas, na verdade, procuram. Eu tô te falando isso porque a gente já via muito essa experiência de lifestyle fora. Essas lojas, né, que eram marcas de roupa, que já tinham. E no Brasil, sempre, a gente nunca teve isso, né? A gente, uma das Lu, que foi essa multimarca dos anos 80, que a gente já falou aqui várias vezes em várias entrevistas. Mas, na verdade, eu acho que ainda era uma coisa... que não era acessível, né? A gente entrava lá, era tudo muito lindo, mas aquele mundo não era muito nosso. O que eu vejo é que vocês criaram um universo. E como... Aí vai a minha pergunta. Como empreendedora, você acha que essa junção do serviço com o produto, o serviço da curadoria, de juntar tudo, você acha que faz uma tremenda diferença? Acho que faz uma tremenda diferença. Para as mulheres de hoje, né? Faz uma tremenda diferença. E eu acho que isso foi um pouco o que eu percebi justamente quando eu virei essa chave de mostrar, né? E de fazer esse recorte, essa curadoria, não só das marcas que eu tenho, mas para essa mulher, né? Do como ela pode se vestir, para que ocasiões. E eu acho também que o The Club, ele tem muito essa pegada, né? A gente tem muito essas marcas que elas conseguem transitar pelo universo da mulher em várias ocasiões e não necessariamente de colocar, de ter essa distância, né? De uma mulher, de uma médica, por exemplo, de um advogado que você fala, putz, isso aí é só para passarela, isso aqui não tá na minha alçada. Essa mulher idealizada não existe, é uma mulher de vida real. Exato, eu acho que ela consegue muito se enxergar. Então eu acho sim que além da curadoria, né, da gente
comprar, né, nas marcas que a gente representa hoje no The Club, o nosso olhar de coisas que ela vai conseguir, é realmente, além de tudo, fazer esse recorte de como ela consegue compor o dia a dia dela, né? Entendi. E isso, a beleza da multimarca também é justamente de poder, né, oferecer essa mistura, né? Porque às vezes a marca, quando é uma marca só, você tem que sair de, né, assim, Todinha, né, da marca. E hoje na multimarca você consegue compor muito bem essa proposta em vários lugares, né? Então, vamos parar um minutinho, mas eu quero depois, na volta do nosso comercial, falar sobre a curadoria, porque eu acho que vocês também têm um olhar bem específico. Segura aí um pouquinho. Tá. Bom, gente, vamos lá para os nossos comerciais. Já já a gente volta com a Renata aqui falando sobre moda e beleza. Estamos de volta aqui, o nosso segundo bloco do Caras Fashion de hoje. E eu estava conversando com a Renata sobre curadoria. Ela tem uma loja multimarcas e eu acho a tua curadoria muito específica, a tua e a da Bianca. Vocês trazem marcas novas que estão em evidência, mas ainda não estão no mainstream e apresenta para essas consumidoras. Eu queria saber como funciona, né? Como vocês fazem esse processo de ir atrás de novas marcas e se as clientes já entendem e já consomem essas novas marcas, mesmo não sendo mainstream, onde todo mundo está usando. Só para contextualizar, a Bianca, minha sócia, mora em Madrid, né, há muitos anos. E uma dos assets que eu falo dela tá na Europa é justamente trazer um pouco esse olhar dela do que está acontecendo lá para cá, para o Brasil. Né? Então, a gente trabalha muito assim, vendo o que tá tendências, vendo o que ela vê nas ruas, porque os desfiles a gente tem acesso. Sim, é muito pouco esse olhar da rua, né? Do dia a dia. Do que a espanhola tá usando, do que na França. Então, assim, ela tem esse passeio desse olhar por lá e traz isso muito fresco. Então, a gente começou a falar, putz, Bianca, e se a gente trouxesse essas marcas aí da Europa, que ainda não tenham representação aqui no Brasil, para apresentar para as brasileiras, né? Essas marcas que conversem, né, com a nossa moda. E foi esse o processo que ela começou, que eu falo que é um hunting, né, de marcas novas, legais, e que ela está capitaneando lá. E eu vejo, assim, com muita receptividade da brasileira. Primeiro, para o nosso negócio, eu acho maravilhoso, porque é uma forma de diferenciar a gente das outras multimarcas, né? A gente ter marcas que outras pessoas não tenham, né? Então, a gente começou a fazer também esse processo de importação. E para a brasileira, eu acho que também é um serviço, né, de contar a história dessas marcas. Algumas marcas que já estão mais conhecidas, é mais fácil, outras a gente tem que apresentar do zero, né? Então, é um trabalho também de construção de marca, de branding. Mas eu vejo, a brasileira eu acho que adora também o importado, então já é mais fácil por aí. Mas eu vejo, assim, muita receptividade, né? Então a gente também tenta trazer coisas que não tenham aqui no Brasil, né? Porque eu não quero competir com a moda nacional, né? Sim, porque claro, é uma moda que a gente vende, gosta, e eu vejo coisas maravilhosas vindo aqui, mas também complementando, né? Então, assim, a gente traz um cinto étnico que é feito na Guatemala, que é maravilhoso. A gente traz as sapatilhas feitas à mão espanholas, que é a Flabelos. As bolsas Dragon Diffusion da Bélgica, que essa realmente virou um hit. A gente trouxe uma marca nova chamada Augusta, de sapatos. Uma nova que a gente está trazendo chama Cesar, de sapatos de mocassins italianos. Então, a gente começou também a participar dos showrooms lá fora. Isso então, que eu ia te falar, isso também é importante. Além da gente fazer aqui no Brasil os showrooms, a gente está indo 2 vezes por ano para a Europa para poder ver o que está nessas marcas que participam de lá. E realmente são marcas que estão emergindo, assim, elas não tão assim, super conhecidas, né? Mas elas têm um super potencial, bom gosto e produtos
produtos muito bons, né? E o mercado brasileiro é imenso, né? imenso. Então, também para essas marcas, eu imagino, Renata, que é continental, a gente é um país continental. Também é uma grande porta de entrada. Sim, sim. Porque, na verdade, aqui, tudo aqui no Brasil é demais, né? É too much no bom sentido, às vezes. Porque a gente fala de mídias sociais, por exemplo. A gente tem uma visibilidade que acho que poucos países têm tanta gente, sei lá, Estados Unidos, né? Estados Unidos, obviamente, que é um país enorme também, mas os árabes, enfim, também tá emergindo, mas eu acho que a gente tem uma coisa pulsante o tempo inteiro. Então tem mercado para todo mundo e para muita gente. Aí eu também vou juntar aí para a gente falar um pouquinho do teu trabalho com conteúdo digital. Eu tenho assim, eu acho que eu e várias pessoas aqui, a gente tem muita curiosidade para entender como é que você consegue falar sobre as marcas da sua Multimarcas, obviamente, né? Que você se veste, que você tá ali. Mas mesmo assim, agregar outras marcas. Como é que funciona esse trabalho de geração de conteúdo digital? Porque você é também uma influencer digital, vamos dizer assim, que não é só uma influencer digital, mas está se comunicando e conversando com essa tua audiência. Como é que você consegue, por exemplo, encaixar isso dentro da comunicação de outras marcas, né? Exatamente. Eu falo que eu, embora tenha, né, a multimarca, eu gosto muito dessa liberdade e de poder usar outras marcas. Tá. Né? Então, você deixa claro. Até eu tô aqui hoje vestindo coisas da minha loja e coisas que não são da minha loja. Né? Justamente porque eu gosto dessa liberdade de poder transitar e pegar coisas que são minhas e esse meu olhar para outras marcas, que não necessariamente eu vendo. Então, começaram a surgir convites para eu fazer uma curadoria dentro de outras marcas. Né? Poxa, aqui na minha marca, o que você escolheria? Como você montaria um look aqui dentro da minha marca? O que eu já faço pro The Club, né? E aí, eu comecei a entender que eu poderia emprestar esse meu olhar para outras marcas, desde que eu continuasse com essa verdade de poder escolher. Então, assim, para mim é uma condição, assim, imprescindível eu poder ter essa liberdade de escolha. Enfim, eu não uso uma peça que a gerente de marketing me deu para eu tentar vender, entendeu? Porque isso não funciona. Não tem a ver com a tua narrativa. Não tem a ver com a minha narrativa. E aí eu começo a ir contra justamente, né, essa curadoria que eu faço. Então, assim, sim, eu posso fazer desde que essa liberdade que eu tenho dentro do meu negócio se estenda para a marca que está me chamando para essa curadoria. E assim, e com essa verdade tudo flui, entendeu? Legal. Então, assim, como eu não sou geradora de conteúdo 100%, na verdade, esse é meu second job, né? Porque o primeiro... O terceiro job. O primeiro realmente é o The Club. Como eu faço isso para algumas marcas. E também, assim, eu tenho que ter sinergia com a marca. Eu tenho que ter gostado do produto. Então, assim, isso vai muito, né? Enfim, de coisas que eu acredito. Mas isso também é a característica de alguém que não faz só isso. Isso. Porque aí, realmente, tudo faz sentido. Isso é só um braço do core maior ali, né? Que é a história da multimarcas e tudo mais. Então, isso também, acho que traz essa liberdade. Eu acho que quem te assiste também entende isso. Entende que as coisas funcionam desse jeito. Porque fica muito orgânico ali. Pelo menos é o que eu vejo, o que eu sinto, que tem tudo a ver com esse universo, né? E aí começaram a rolar campanhas, assim, mas sempre nessa linha, né? Fala que dá um trabalho... Nossa! Eu falo que conteúdo nunca vence, né? Nunca. Porque assim, você acaba de fazer, de criar, passa o dia inteiro criando. No dia seguinte já acabou, já venceu, você já tem que criar de novo. Já deu as 24 horas. Então, realmente, hoje em dia, essa é uma parte muito importante, demandante, né, do meu trabalho, mas eu reconheço a importância. Eu acho que muito dessa visibilidade rápida, né? Porque a gente está falando aí de uma marca que nasceu em 2022, no final da pandemia, entendeu? Então, muito recente. Muito recente. A loja, por exemplo, fez 1 ano agora em março desse ano. Então, assim, a gente está falando de uma marca muito nova ainda, que já ganhou um alcance e um peso em termos de faturamento, né? Em termos de
escalabilidade grande pro pouco tempo. E isso eu acredito muito que tem a ver com essa coisa do online, né? Com essa escalabilidade do online, de eu estar lá, gerando conteúdo e de estar me apresentando para esse público, né? Enorme, que uma loja sozinha na Gabriel teria aqueles passantes ali, entendeu? E que frequentam São Paulo, no Jardim, você vai... Você fica na bolha ali, que a gente estava até falando. Você fica na bolha. A internet, ela abre, ela fura, né? Tudo isso. Ela fura. Então, assim, hoje a gente... Puxa, tem muita gente no Nordeste consumindo, muita gente Centro-Oeste, sabe? Então, assim, vem de vários lugares. Tem muito dinamismo, eu acho. Sim. Eu acho que é isso que é interessante. Agora, pra gente indo já pro nosso final aí, você, Rê, é uma empreendedora nata. Eu acho que a pessoa que empreende, ela tem que ter essa característica, né? De aguentar resiliência, né? Aguentar o tranco, porque é sobre isso. Sim. Então, assim, qual você acha que é a maior dificuldade hoje de você que já tem isso dentro de você, de empreender no Brasil? Eu não queria fazer o recorte só do Brasil, eu acho que no geral, mas como a gente está aqui e você empreende aqui, qual você acha que é a maior dificuldade? É você fazer esse pedido antes? É o tempo desse pedido chegar? É essa consumidora que você já falou que acredita muito na curadoria de vocês? Onde você acha que é o momento que você tem mais estresse nesse processo de empreender? Onde você se sente mais vulnerável, vamos dizer assim? Eu acho, é uma coisa que eu já exercitei ao longo da minha trajetória de empreendedora, né? Assim, são muitos altos e baixos, né? É uma roda gigante. Às vezes você acha que você tá bombando, arrasando, assim, aí dá um mês, você fala, gente, eu vou fechar, eu vou quebrar, eu vou ter que repensar. Loucura. Eu já passei muitos altos e baixos, assim, né? E tem que ter esse apetite um pouco para risco, né? É isso que eu tô falando. Tem isso dentro de você. Eu tenho um apetite para risco, né? Assim, e eu acho que eu tenho um olhar otimista, assim, né? De achar que vai dar certo. Mas às vezes não dá, né? E recalcular muito a rota. Ótimo. Né? Ser dinâmico, rápido. Cara, o que eu vou poder fazer para consertar isso aqui que não deu? Porque realmente, assim, às vezes a gente planilha muito, assim, eu vejo que o Dry Club, por exemplo, o salão, ele foi muito estudado, muito planilhado, com um business plan muito redondo. E veio a pandemia, que quem diria, quem ia pensar, né, que pudesse vir uma pandemia daquelas, né? Nem, sabe, eu jamais teria feito aquela situação num Excel, numa planilha de Excel. Sim. E dado que a multimarca, que o The Club, assim, foi sem planilha nenhuma, foi um modo de sobrevivência e foi dando certo, né? Então, é muito a gente entender para onde vai, ter esse olhar do negócio, né? Enfim, se cercar de pessoas boas, eu acho que realmente ter parceiros nisso faz diferença, assim. Minha sociedade com a Bianca é de longo prazo e muito boa. A gente tem uma complementariedade muito... Tanto que a gente consegue trabalhar aqui e ela lá. É muito louco, né? Então, a gente tem muito isso, assim, essa coisa complementar mesmo. E talvez um negócio... É um lugar solitário, né? Então, assim, eu gosto muito de ter sócia, porque é um ser que tá nesse barco comigo, né? Assim, eu falo que nem um casamento. A gente olha pros nossos negócios como se fossem nossos filhos. Sim. E só a gente tem esse olhar, né? Que nem pai e mãe. Seus filhos, só vocês e o pai deles tem esse olhar pros filhos. E a gente tem esse olhar pros nossos negócios. Então, é uma parceria, assim... Tem vários entraves no Brasil e acho que em vários lugares do mundo empreender é difícil, né? Porque acaba que você tá sempre... Eu me sinto assim muito sempre pensando no negócio, né? Porque a cabeça do dono, você tá sempre... tá lá, né? Pensando sobre isso. Mas tem, assim, muito... a recompensa para mim é criar alguma coisa que tem um valor, que é tangível esse valor, sabe? Quando eu vejo os meus clientes, quando eu por um momento pensei em fechar o Dry Club por causa da pandemia, eu falei assim, putz, eu acho que
seria um lugar menos legal não ter um dry club, porque ele presta um serviço tão Muito legal né? para as mulheres, sabe? Que seria ruim não ter, enfim. Então, pra mim, essa é a recompensa, sabe? De criar coisas que têm valor, sabe? Para as outras pessoas. E pra mim também, E né? passar por esses altos e baixos assim, né? Exato. Bom, gente, obrigada, Rê. Adorei. Eu já sei que vai ter novidades, ela não vai contar ainda, mas ela vai vir. Eu vou vir em outro momento. Em outro momento, e pra contar, porque não para, né? A cabeça de quem empreende é uma cabeça a 1000 por hora. Quero te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente, foi um prazer imenso. Adorei conversar com você. E venha sempre. Obrigada. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais e fiquem ligados nos nossos próximos convidados.